Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Elisângela e hoje, juntamente com a Alana, Dani e Valesca, iremos falar sobre cinética química. Vocês já ouviram falar sobre cinética química? Bem, a cinética química estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que a influenciam. Pode-se definir como sendo o conjunto de fenômenos nos quais duas ou mais substâncias reagem entre si, dando origem a diferentes compostos. Exemplo: A mais B é igual a C mais D. Conhecer e estudar as reações é muito importante, não só nas indústrias, mas também no dia a dia. A velocidade de uma reação é determinada através de leis empíricas, chamadas lei da velocidade. As reações químicas ocorrem com velocidade diferente, podendo ser alterada dependendo, além dos reagentes e da concentração, com outros fatores, tais como concentração de reagentes, que é quanto maior a concentração de reagente, maior será a sua velocidade de reação. A superfície de contato. Com o aumento da superfície de contato, aumenta a velocidade de reação. A pressão. Quando se aumenta a pressão de um sistema, sendo gasoso, aumenta-se a velocidade de reação. Temperatura. Quando se aumenta a temperatura, há um aumento na velocidade de reação. E tem os catalisadores, que são substâncias que aceleram o mecanismo sem sofrer alterações permanentes. Olá, gente. Meu nome é Alana, eu faço parte do PIB. Eu venho trazer para vocês um simples experimento sobre o tema já estudado com a professora Edna. Fatores que interferem na velocidade das reações químicas. Iremos ver nesse vídeo falando sobre a temperatura. Os materiais utilizados serão um copo de água fria, um copo de água quente e 2 comprimidos efervescentes. No momento que eu adiciono os comprimidos aos copos com água quente e fria, a gente se observa que no copo com água quente a reação se desenvolveu mais rapidamente. Por que isso aconteceu? Isso acontece por um motivo que aumenta a temperatura, que significa aumentar a energia cinética das moléculas. Ou seja, aumentar a velocidade das moléculas é fácil perceber que moléculas mais rápidas colidem com mais frequência e com mais velocidade. Logo, as moléculas reagem em certo intervalo de tempo e com isso a velocidade aumenta. Então, gente, falando ainda sobre a velocidade de reações, nós podemos lembrar um pouco sobre o que a professora Edna falou na aula. Ela falou que quanto maior for o número de colisões, maior será a velocidade de uma reação. Então, para que tenha um número grande dessas colisões, é necessário ter uma maior concentração dos reagentes. Por exemplo, na queima, os reagentes são o combustível e o oxigênio. Então, se a gente quisesse que essa combustão ocorresse com a maior velocidade, uma maior rapidez, a gente teria que aumentar a concentração de oxigênio, que é o caso, por exemplo, quando a gente vai preparar um churrasco. Nós acendemos e para que esse fogo ele se alastre, nós costumamos abanar, fazendo com que o carvão ele queime rapidamente. Então, gente, levando em consideração o mesmo raciocínio do exemplo anterior, nós podemos citar também quando ocorre o fogo numa mata. A gente percebe que quanto mais forte for o vento, mais rápido. Ao aumentar a temperatura, é aumentado o estado de agitação das moléculas, pois é aumentado o número de colisões. Com o aumento da temperatura, há mais substâncias reagindo e mais substâncias sendo produzidas,
resultando no acréscimo de velocidade das reações. Se um cientista quiser que a reação química ocorra com mais velocidade, ele vai precisar aumentar a temperatura. Por outro lado, se ele quiser que uma reação química ocorra com menos velocidade, ele diminuirá a temperatura. E aí surge a pergunta: o que é preferível? Uma reação rápida ou mais lenta? Você está na cozinha e pretende cozinhar carne. Decide usar uma panela de pressão. Mas por quê? Porque na panela de pressão a água ferve a 110 graus Celsius, ou seja, uma temperatura mais alta que em outras panelas. É por esse motivo que os alimentos cozinham mais depressa numa panela de pressão. Numa outra instância, você decide não cozinhar toda a carne. Onde você guardará o pedaço restante? No congelador, né? Mas por quê? Porque você deseja fazer com que as reações químicas que apodrecem a carne demorem para ocorrer. Ao guardar a carne em uma temperatura mais baixa, você está preservando. O prazo de validade dos alimentos está diretamente ligado à temperatura do ambiente em que estão armazenados.